E aí, pessoal? Muito bem, estamos de volta aqui, agora num episódio de reprise, né, mas mais recente, afinal de contas a gente está falando de um episódio que saiu agora em 2024, só que em março, né, então foi no começo do ano, e foi um episódio muito legal, porque a gente foi fazer uma conversa sobre um tema que bombou nas redes sociais já fazia algum tempo, né, com aquele famoso papo de crítico só gosta de filme que ninguém vê. Já aconteceu da gente trocar ideia com críticos de cinema ou pessoas que adoram cinema de alguma forma, e aí você sai com aquela sensação de que, sei lá, o cara vai lá e te dá uma dica de um filme que pode ser chato, pode ser lento, ou o cara vai te falar de um filme japonês ou um terror sul-africano, e aí você acha que, sei lá, não é, sabe, não é aquilo que você tá acostumado a ver e tal. E aí a gente foi discutir um pouco sobre isso, assim, sobre o que são esses gostos, por que de repente a gente tem uma paixão por blockbuster e não tem uma paixão por um filme africano, argentino, chileno, enfim. E aí esse foi o papo que a gente teve lá em março de 2024. Eu tive a honra de ter aqui a Júlia Bart, a Ieda Marcondes, o André Guerra, para bater esse papo, e foi um papo muito bacana, assim, que eu acho que ajuda a construir um pouco mais sobre o que é, né, entender cinema, estudar cinema e assistir filmes também fora da nossa casinha, assim, né, a gente saiu um pouco da nossa bolha e ir para outros lugares. Então é isso, é mais um episódio reprise que eu acho que vocês vão gostar bastante, é um episódio mais recente, e claro, né, vou deixar de novo aqui aquele convite para você ajudar a gente a fazer a 14ª temporada do podcast, né, que tá chegando em fevereiro. É uma pesquisa rapidinha, não vai nem tomar 5 minutos do seu tempo. O link vai estar na postagem aqui na descrição desse episódio, então é só você ir lá apertar para que você possa realmente responder e ajudar a gente a construir essa temporada que vai voltar em março. Então bora lá, gente, como sempre, aperta o play aí e compartilha com a galera se você gostar desse episódio e outros episódios, né? Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 542, eu sou Rafael Arinelli e hoje temos aqui comigo ela que é jornalista, tá lá no Emerald Corp falando sobre filmes, séries, games, Júlia Bart. Oi gente, só pra dizer que eu tô muito animada pra essa conversa, vai ser muito legal. Vai desabafar hoje, Ju? Hoje vai falar tudo. Sim, nossa, sim. Muito bom. Temos aqui também a crítica de cinema, pós-graduada em jornalismo cultural, participante lá do Cinemático, tá participando de podcast, produção, olha, ela invadiu a podosfera aí, Ieda Marcondes. Oi, nosso primeiro Cinemação desse ano, né? É verdade, olha aí. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo. Exato, eu já fui taxado, Ieda, como a pessoa que fica dando o Feliz Ano Novo mais tarde do Brasil, assim, que era, quando eu converso com a pessoa pela primeira vez, é junho, eu tô dando Feliz Ano Novo. Ué, a gente não mora junto, né? Tem que dar. Eu também acho. Mas, né, fazer o quê? E pra fechar essa mesa aqui, ele que é jornalista, repórter, crítico de cinema no Diário de Pernambuco e na seção restrita, André Guerra. Opa, muito feliz em estar aqui mais uma vez, Rafa, obrigado pelo convite, ansioso demais pra essa conversa também, saudade de vocês. Acho que a última vez minha também foi no ano passado, então feliz ano novo. Feliz ano tardio. Pois é, não, e o André, aquela negociação árdua, porque o cara tá em tudo que é lugar. Você fala com ele um dia, tá no sul, aí fala com ele, tá no sudeste, aí fala de novo, tá fora do país. É assim, E talvez semana que vem eu esteja por aí, por São Paulo, talvez. Falando nisso. Tá vendo? É isso. Muito bem, meus amigos, olha só, hoje a gente tá aqui pra bater um papo mais leve, né, mas não menos polêmico. Isso porque surgiu um tempo atrás, nas redes sociais, né, uma discussão ali sobre os gostos dos filmes dos críticos de cinema e dos cinéfilos em geral. Sabe quando você vai conversar com uma pessoa que ama cinema e aquela pessoa fica falando que que adora um filme japonês, ou que é fã de um diretor indiano, ou que ainda
ainda viu a filmografia inteira dos filmes de terror sul-africanos. E aí você ouve aquilo e fica boiando, achando que o problema é você, que você só gosta de blockbuster e que não tem cultura suficiente, né, pra gostar de cinema. Pois é isso. Hoje eu, Júlia, Ieda, André, vamos aqui conversar, debater, né, justamente esse assunto. Vamos falar se é verdade ou mentira esse lance de que crítico só gosta de filme que ninguém vê, e vamos também tentar entender o porquê dessa percepção e discutir um pouco também sobre essa construção cultural, né, ao redor da imagem do crítico de cinema e tudo mais. Esse que é o papo de hoje, vamos bater ele agora no segundo ato desse podcast. In this house. Durante muito tempo na minha vida, não sei com vocês, mas eu estive nesse lugar que eu queria entender cinema mais a fundo, e quando eu ia falar com um professor ou com alguém, né, que tinha assistido mais filmes que eu e tudo mais, sempre me indicavam às vezes um filme que a primeira vez que eu assisti o filme eu achava chatíssimo, assim, falava, caraca, a pessoa me indicou esse negócio pra estudar e é chato e tal, papapá. E aí, à medida que eu ia estudando, a percepção daquele filme ia mudando com o tempo, né? Eu queria saber primeiro se vocês já se sentiram nesse lugar, né, de tem alguém que fala que, você tem que assistir o filme tal, que é maravilhoso, que a fotografia, tal, e vocês, sabe, não gostaram, acharam chatos e tal, e depois isso veio mudando. Como é que foi pra vocês, assim, essa entrada nesse meio cinematográfico, assim? Teve algum trauma aí no meio? Bom, eu acho que faz parte, né, a gente ter esses traumas cinematográficos, ainda mais a gente quando a gente se descobre cinéfilo, né? Porque eu acho que é uma descoberta, assim, não é algo que acontece do nada, assim. Tu vai adquirindo conhecimento e vontade de ver filmes, e aí do nada acontece essa questão de querer ver mais filmes. E aí eu acho que tem essa questão, assim, de que todo cinéfilo passa por esse momento de pegar um diretor, pegar um gênero e aí dissecar aquele gênero, aquele diretor, pra ver tudo que é possível. E aí eu lembro de um caso que, quando eu fui ver clássicos e eu fui assistir, e não me crucifiquem, mas eu fui assistir o Fabuloso Destino da Amélie Poulain, e eu achei chato pra caramba. Sério, eu não consegui me conectar em nada com a história, e até hoje eu não revisitei ele porque eu tenho medo de ainda achar chato. Então... E ser crucificada por isso, né, Ju? Exato, agora que eu tenho um pouco mais de conhecimento, não tanto assim, eu tenho ainda mais medo de ser crucificada ainda por não gostar do filme, né? Júlia, eu acho que eu consigo ser mais iconoclasta ainda. Porque eu sou muito curiosa e desde a adolescência eu pegava essas listas, né, de melhores filmes de todos os tempos e passei por expressionismo alemão. Adorei expressionismo alemão. Foi um negócio assim que de cara eu já achei sensacional. Mas aí chegou Cidadão Kane. Cidadão Kane, eu assisti e fiquei... Mas como que esse é o melhor filme americano já feito, sabe? Não entendi. Passaram-se anos. Sério, teve que... Olha como a gente vai amadurecendo também, né? Depois eu entrei na faculdade de cinema, aí eu comecei a ter aula de história do cinema. O meu professor, que se chamava Joel, era um professor sensacional. Ele explicou pra gente por que Cidadão Kane era tão revolucionário pra época e por que ali ele tava tendo um momento de ruptura, né, pro cinema, de você tratar o personagem com uma complexidade maior. E, cara, aí caiu a ficha. Você vê como é importante... Não tô falando, não é importante ir pra faculdade de cinema, não é isso, mas você ter a perspectiva de uma pessoa que tá informada, sabe? Exato. Isso não pra dizer que
qualquer um vai te convencer a gostar de qualquer coisa. A Júlia pode continuar não gostando de Amélie Poulain, tá tudo certo. Mas é enriquecedor, assim, de vez em quando, você ter a visão de outra pessoa sobre um filme que você não entendeu. Exato. Dito isso, Amélie Poulain eu acho o filme bem datado, viu? Obrigado. Eu tava esperando alguém falar, assim, eu diria que a Júlia tá no lugar certo dela. Eu detesto a Amélie Poulain. Olha que é muito datado. Eu acho bem datado, e nesse caso eu diria até que quando eu vi, eu tive que meio que admitir que era bom, porque eu não tinha, né, muito repertório para discutir sobre o filme. Acho que eu vi muito novo, aquele filme bonitão, aquela fotografia linda, aquela cara de filme padrão bonito, assim. Aí passam uns anos, eu revi, eu falei, nossa, não. Então, definitivamente, não vai. De Amélie Poulain para Cidadão Kane, aí a gente tem um gap de uns bons anos-luz aí. Cidadão Kane, eu acho que realmente não... eu acho que é isso, assim, eu concordo totalmente com o que vocês falaram, e de diferentes visões ajudarem a gente a compreender melhor alguns filmes. E eu acho que isso faz parte porque não existe certo e errado em arte, né? A gente sempre tem que partir desse ponto, que não existe você estar errado porque não gosta de uma coisa, e o outro tá certo porque sabe mais e gosta mais, ou estuda mais. Não, tudo são experiências. A experiência, ela é genuína, né? É claro que quando você adquire um conhecimento específico sobre uma determinada coisa, você vai ver com um olhar automaticamente diferente. Não é nem que você vai fazer esforço para isso, né? Quer dizer, se você está estudando cinema, se você está estudando enquadramento, história do cinema, teoria, e vai ver Cidadão Kane pela primeira vez, você não vai só olhar pela trama, pelos personagens, você vai estar naturalmente olhando para certas coisas que talvez em outra época você não observaria. Sim. E aí isso já vai enriquecer a sua experiência, né? Então, eu acho que faz parte do amadurecimento da gente. Às vezes você vai, por exemplo, você tá aqui, já que é pra ser iconoclasta, eu vou falar do meu, que é um filme, olha que aí que não tem muita companhia, que é o Sétimo Selo do Bergman. E eu sou um fã tremendo do Bergman. Eu adoro o Bergman, quase tudo do Bergman. O Sétimo Selo é tipo o top 3 do Bergman, de todo mundo, né? E aí eu fui ver, na época que eu tava começando a conhecer o Bergman, e eu realmente não consegui embarcar na jornada do Sétimo Selo. Assim, do meio pro final eu tava totalmente desconectado do filme. E uns anos depois eu assisti novamente, percebi várias relações ali que me interessaram, da linguagem mesmo, assim, coisas que eu gostei mais, mas eu sigo não achando nem de longe, assim, um dos melhores do Bergman, só que hoje eu tenho, vamos dizer, argumentos um pouco mais sólidos para defender minha ideia. Pode ser que daqui a uns anos mude, né? Mas eu acho que faz parte, a gente não tem que ter medo de achar nada, não. Acho que é só uma questão, às vezes, de momento, e às vezes é o que a gente acha e ninguém tá errado, né? É certo, né? Tem isso também, né? Que às vezes as pessoas, elas amam um filme que elas viram na infância e elas ficam com medo de assistir de novo depois de adulto e descobrir que é ruim, né? Eu não entendo muito bem esse medo do tipo, tá, e se for ruim? Ele não vai anular a memória que você gostou na infância, que foi um filme importante pra você. Exato. Se ele for ruim, tudo bem, ok. Qual o problema de mudar, né? Acho que as pessoas têm medo, às vezes, de mudar, de ver as coisas de um jeito diferente. Eu adoro ver uma coisa que eu vi na infância e dizer, nossa, minha memória tá lá muito bem guardada e eu hoje olho com um olhar de adulto e não gosto, mas a memória tá ali, né? E é um conhecimento a mais, né? Porque você tá com ferramentas melhores que você tinha na infância pra poder ver esse filme, né? Não, e enquanto vocês estavam falando, eu tava aqui pensando, viajando, e eu acho engraçado, né, porque a gente precisa criar um equilíbrio também entre o gosto e o que é, vamos dizer assim, admirado pelo corpo crítico, vamos dizer assim, né? O cânone. O cânone, exatamente, porque às vezes a gente, assiste um negócio que ele pode ser tecnicamente maravilhoso e tal, mas não bate com o nosso gosto cinematográfico. E o crítico de cinema, ele fica nesse limiar, assim, entre o que eu gosto e o que é técnico, né? Existe alguma coisa técnica ali. E aí, até quando vocês estavam falando, eu lembrei de um filme que eu amava na minha adolescência. Eu amava esse filme, que se chamava Energia Pura. É um filme de 95. E é um filme, assim, pouquíssimo conhecido pelas pessoas. Vou procurar aqui imediatamente. Já estou procurando. de um diretor chamado Victor Salva. E é um filme... Eu não conhecia. Pois é um filme aos moldes... do menino
branco, né? Branco, é um menino albino e ele tem um lance com energia e aí tem toda uma história ali que fala sobre preconceito e tudo mais. E eu lembro que eu assisti esse filme, eu amava ele. E o apelido do cara era Pounder, que é pó, né, em inglês. E eu usava esse nome no ICQ, entendeu? Eu usava lá Pounder. Eu amava isso e tal. E aí eu fui reassistir esse filme e ele é bem datado também, sabe? Ele tem vários problemas. Ele tem algumas pessoas, tipo, tem o Jeff Goldblum lá no meio. Tem algumas personalidades famosas, mas é um filme, assim, completamente esquecível. E, em termos técnicos, ele não tem nada demais também, sabe? Mas era uma coisa que, tipo, eu lembro que na minha introdução cinéfila era um filme que eu adorava, porque eu adorava a mensagem de amor, de caridade, de empatia que ele passava e tal. Mas é isso, né? Às vezes a gente tem que meio que tentar equilibrar essa questão do gosto e tal. E aí entra uma frase que eu não sei se vocês já ouviram, mas é que é aquela famosa frase que é: eu não acredito que você não viu 3 pontinhos, sabe assim? Nossa, todo crítico... Exatamente isso que eu ia falar. Todo crítico que eu conheço tem alguma lacuna. Todos. Sempre. Sempre, né? Diz que não tem, ele tem um bocado. Porque, assim, não tem como você não ter, né? A gente vai morrer sem ter visto tudo que a gente queria. Então, se a pessoa diz não tenho lacunas, é porque ela tem lacunas e tá acomodada. Pois é. O próprio Bergman, né? Tem muita gente que deve estar ouvindo a gente e nunca ouviu. Às vezes não sabe, nem sabia quem era Bergman, sabe? Assim. E aí que entra. E essa que é uma das discussões que eu acho interessante da gente refletir em cima dela, que é justamente isso. Essa questão de que às vezes pode soar como uma coisa um pouco arrogante, assim, do crítico, quando vem com esse papo do eu não acredito que você não viu e tal. Vocês não acham que pode ter um lugar, assim, meio que de que o público geral às vezes olha pra isso e fala, mas esses caras são muito, sei lá, elitizados e, entendeu? Sabe, eu vou comentar, assim, uma situação um pouco mais pessoal, assim, como crítica, porque sempre quando eu estou em alguma roda de amigos, assim, ou conhecidos, aí as pessoas começam a falar sobre filme, eu sou a pessoa que me abstenho. Porque eu sinto muito, assim, essa questão realmente, como tu fala, assim, do crítico, sabe? Da pessoa que chega lá com uma pompa, né? Então, sempre quando eu tô em uma roda de pessoas, conhecidas, amigos, eu sempre tento, assim, tratar do cinema da forma mais simples, assim, possível, mas também da forma que as pessoas não fiquem com essa impressão, porque eu acho que essa impressão já é tão forte e a gente precisa, talvez, desmistificar essa impressão e fazer com que as pessoas entendam que o crítico não quer que tu goste dos mesmos filmes que ele, mas que tu também tenha uma percepção diferente sobre aquele filme e que os discursos possam se complementar, sabe? Então eu acho que é bem mais nesse sentido, porque as pessoas já têm muito essa noção de que o crítico é a pessoa da pompa, sabe? Eu super concordo com a Júlia e eu acho que, na verdade, eu já ouvi essa frase, não acredito que você não viu 3 pontinhos, mais de pessoas que não eram cinéfilas do que de pessoas do meio. É verdade. Porque eu tenho uma história super engraçada da menina na academia que ela perguntou, né, o que eu fazia de faculdade. Eu falei, cinema. Você já viu Shrek 3? Eu falei, não vi. Ela, mas você faz cinema e não viu Shrek 3? Esse foi o raciocínio dela, sabe? Eu devia ver Shrek 3. E isso eu nunca vi um crítico me cobrar de tipo, mas como que você nunca viu, sei lá, o último filme do Bergman, qualquer coisa assim, sabe? Eu vejo mais essa cobrança de pessoas, entre aspas, normais, porque cinéfilo não é normal, né? Não, Mas eu acho que essa visão arrogante, ela não procede, assim. Pode ser que as pessoas pegam um pouquinho de birra da imagem do crítico, porque de repente tem um filme que é adorado pelo público e o crítico vai lá e maceta. Mas eu nunca vi um crítico ficar bravo com alguém por não ter assistido alguma coisa.
Eu concordo, eu acho que faz total sentido isso, até porque, assim, o crítico, de modo geral, ele tem a compreensão de que tem certas coisas que só na bolha dele é que é vista, né? Assim, eu sei que se eu falar de Tarkovsky em determinados ambientes, assim, fora do meio, aliás, até às vezes dentro do meio do cinema, tem gente que nunca viu nenhum filme, e tá tudo bem, não é uma questão de, você não viu, que bom que você não viu, vá ver, né? Aquela coisa, aproveite que você não viu e vá ver. Eu concordo com a Eda nesse sentido, porque em todos os ambientes que eu fui ao longo da vida, assim, da minha curta experiência, assim, de festivais, tal, que eu frequento festivais, assim, há mais ou menos 2 anos e meio, cobrindo, né? E nesse ambiente, é óbvio que eu sou sempre um dos mais... Eu tenho 24 anos e quando, assim, entrei no jornal, eu tinha 22... Todo mundo, todo o corpo crítico ao meu redor tinha pelo menos 35, 40. O pessoal da Abracine, o pessoal que tá dentro da Abracine tem uma média de 35 para cima, né? Não tem, tem uma pessoa ou duas com menos de 28 e tal. Então é óbvio que vai ter muita gente, a maioria das pessoas que são muito mais velhas do que eu e tem naturalmente um repertório muito mais extenso, que eu respeito, que eu, assim como a Júlia, eu me calo em determinados ambientes justamente para ouvir mais do que falar, né, aprender, e eu nunca ouvi esse tipo de coisa. Nossa, André, você não viu? Que absurdo. Não, as pessoas olham para você, sabem que você, às vezes, se surpreende. Acontece mais o contrário, de você chegar, no meu caso, né, que eu sou mais novo, chegar assim e dizer, citar um filme de um determinado diretor e a pessoa ficar, nossa, você viu? Eu falei, vi, porque faz um tempo já que eu tô buscando encorpar mais o meu repertório, assim. Então, à medida que a gente faz isso, à medida que a gente cresce o repertório, é o que eu falei, a gente começa a ter uma visão diferente dos filmes, a gente começa a ver de formas diferentes, e aí eu vou só discordar, quer dizer, não é discordar, mas é complementar, acrescentar, enfim, com relação a essa questão de uma coisa ser tecnicamente boa ou não. Eu tô sempre... Acho que eu cheguei até a comentar isso no outro episódio aqui. Eu acho que o lance do tecnicamente bem feito, tecnicamente mal feito e tal, é mais uma questão de convenção, de padrão, que a gente aprendeu a achar que é bom ou não. Eu acho que é uma geração inteira da crítica, e eu tô inserido nessa geração. Eu não sou isso, mas eu tô inserido nesse grupo de pessoas que aprendeu a fazer crítica ou cresceu assistindo vídeos no YouTube de determinados canais, não vou ficar aqui listando todos eles, mas que não foi além, assim, não buscou referências além dessa bolha de cultura pop e tal, e a gente acaba aprendendo a dizer coisas como, o filme do Nolan tecnicamente é muito bom. Por que é tecnicamente bom? Aí você pergunta, a pessoa diz, porque os efeitos são práticos e é tudo muito bem feito. Aí eu pergunto, mas e a aplicabilidade disso na prática? Você assiste Dunkirk, você sente tensão assistindo? Eu não respeito quem gosta, tá? Não tô falando mal de quem gosta de Dunkirk. Mas assim, você assiste Dunkirk, você sente tensão assistindo aquele filme? Você sente no meio da guerra? Você sente o pavor, o desespero, a sujeira da guerra? Eu não sinto, eu acho tudo limpo e tudo muito tecnocrático. Mas tecnicamente é bem feito. É bem feito para quem? Assim, se estabelece um padrão de que uma forma de filmar é tecnicamente boa, e parte da crítica que deveria confrontar esses padrões faz o oposto. E a crítica, eu estava até conversando com o Felipe Leão outro dia sobre isso, numa conversa que a gente fez junto, a crítica deveria fazer o contrário, a crítica deveria questionar esses padrões, deveria chegar e dizer assim, olha, então, vamos pensar isso de outra forma, sabe? Então eu acho que nada é tecnicamente bom e tecnicamente ruim, CGI bom, CGI ruim, eu acho que tudo é como aquilo funciona dentro daquela proposta, sabe? A gente, como crítico, tem que confrontar, não, aderir ao conceito, sabe? Venez, je vais vous aider. On descend et hop, c'est parti. Là, on croise la veuve du tambour de la fanfare. Elle porte la vareuse de son mari depuis qu'il est mort. Attention, hop! Tiens, l'enseigne de la boucherie Chevaline a perdu une oreille. Ce rire, c'est celui du mari de la fleuriste. Il a des petites rides de malice au coin des yeux. Oh, dans la vitrine de la pâtisserie, il y a des sucettes Pierrot Gourmand. Vous sentez ce parfum? C'est Pépone qui fait goûter ses melons aux clients. Allez, goûtez mon melon. Inclusive, esse termo tecnicamente bom, curiosamente, ele é bastante aplicado a diretores como Christopher Nolan, que é um homem que trata de guerra, que trata do filme da bomba atômica, e todas as mulheres ali são acessórios. Então, você já tem um prestígio por parte do tipo, é filme de Oscar, sabe? Então é tecnicamente bem feito. E aí, eu lembro quando a Greta Gerwig fez Lady Bird, eu adorei Lady Bird, eu fiquei fascinada. E todo mundo, mas é uma sessão da tarde.
Por que é uma sessão da tarde? Porque é uma menina? Sabe? Então, o tecnicamente bem feito é reservado pro Dunkirk, mas o tecnicamente bem feito não é pra filme de menina amadurecendo, sabe? Então tem uns vieses, assim, também por trás desses comentários. Verdade. E aí tem uma outra questão, que é essa questão que vocês estão meio que passando por ela também, que é a parte de ser algo meio que americanizado também, né? Porque a gente aqui, a gente tem essa cultura americana muito introjetada no Brasil, né? Quantas vezes a gente não ouviu falar sobre os filmes enlatados americanos, a sessão da tarde, né? E até tô levantando isso porque recentemente a gente publicou alguma coisa no Cinemação, em alguma rede social, agora eu não lembro, mas era alguma coisa relacionada a cinema nacional, lei de incentivo e tal. E, gente, o horror que foi, as pessoas falando que o Brasil... Vira Chernobyl. Mas o Brasil, falando, nossa, o Brasil não produz nada de bom e tal. E assim, você fica, caraca, como é que pode? Eu fico me perguntando quanto que a pessoa já viu de cinema brasileiro. Porque até isso que o André tava falando, sobre pegar referência, a própria crítica questionar e tal... A gente às vezes pega uns filmes brasileiros que tem uma parte técnica tão maravilhosa. Eu até vi recentemente essa declaração do Ali Muritiba, né? Porque quando começaram a falar sobre Cangaço Novo, Sim. Ele foi pras redes sociais e as pessoas tipo, caraca, mas isso é o Brasil mesmo que fez e tal. E ele falou assim, isso daqui é qualidade brasileira e a gente faz filme, cinema e audiovisual nessa qualidade sim, e os outros que corram atrás, amigo, é isso, entendeu? Perfeito. E eu achei maravilhoso isso, porque é muito disso, assim, a gente consome tanto, e o nosso cinema ele é tão bombardeado, né, pelas produções americanas e tal, que às vezes esse repertório ele fica restrito só a isso, e aí furar essa bolha para assistir um troço totalmente diferente é muito difícil para as pessoas que não tenham o interesse, né, ou que estejam dentro desse padrãozinho, né, do que elas estão vendo, vocês não acham? Ô Rafa, quando você contou o tema desse episódio, eu topei na hora, porque tem um trecho aqui que eu tenho guardado no meu bloco de notas do computador, que tá aqui há anos, e eu não tiro ele porque eu gosto muito. Que é um trechinho de um texto do Roger Ebert. Roger Ebert, né? Se fala em inglês, mas me acostumei a ler Roger Ebert mesmo. Também. Não é, mas parece mais natural, né? E o trechinho é o seguinte... Eu estive num resort e lá eles passavam um filme diferente toda noite. Numa das vezes, passaram Tudo Sobre Minha Mãe, do Pedro Almodóvar, que envolve personagens trans. Por que, uma mulher me perguntou, passaria um filme com coisas que eu não quero ver? Ela não é a única. A maioria das pessoas escolhem filmes que entregam exatamente o que elas esperam. Outras são mais curiosas. Nós passamos por este planeta uma única vez, e nos limitar ao que é familiar é um crime contra as nossas mentes. Cara, sensacional. Perfeito. É isso. Resumiu. É isso, resumiu, exatamente. Podemos acabar o episódio, né? Então, tchau, gente. Mas é exatamente isso. Acho que você tocou no ponto crucial. Cinema é olhar o mundo através da janela de outra pessoa, ou de outras pessoas. Então, assim, é muito triste que tanta gente não queira fazer isso. Quando eu falo isso, eu não estou dizendo, repito, não é a arrogância de a pessoa não viu, não conhece. É natural, faz parte de um sistema que a gente vive de má divulgação, de falta de políticas públicas. É normal que tanta gente não conheça quer dizer, normal não deveria ser, né? Mas acaba sendo o que mais a gente vê, as pessoas não conhecendo o próprio cinema. E eu não estou falando de pessoas que não têm acesso à internet, acesso à televisão, acesso a cinema. São pessoas que moram nas capitais, que teriam esse acesso, mas não têm. O problema não é as pessoas não terem necessariamente visto, mas é que quando você apresenta, tem gente que simplesmente não quer conhecer mais, assim. É a falta de curiosidade, né? É a falta de curiosidade, a falta de vontade de conhecer mais, a falta de vontade de aprender. E aí rola muito a anti-intelectualidade, assim, que eu acho que domina muito das discussões nas redes sociais. É uma coisa que eu tento enfrentar com frequência, porque eu sei que existe... Vocês dois falaram, né, mais cedo sobre
essa imagem do crítico arrogante que foi construída ao longo de tanto tempo. É uma imagem que não é totalmente mentirosa, porque é óbvio que em todas as bolhas, em todo ambiente, existem críticos e pessoas que são péssimas mesmo, que são arrogantes, que são elitistas. Como todo meio, né? Como todo meio, não só crítica, evidentemente. Mas, assim, mais do que isso, hoje eu acho que a gente enfrenta é o oposto, assim, é a dificuldade das pessoas de se abrirem para diferentes tipos de conteúdo, sabe? Hoje eu vi uma pessoa do nosso meio, inclusive, que é colaboradora aqui do Cinemação, vou até falar, citar ela, maravilhosa, crítica, Fabi, né? Sim. A Fabi, ela publicou um vídeo sobre Madame Teia e veio uma pessoa embaixo para falar que ela tomasse cuidado para não... Eu vi esse comentário na hora e fiz questão de responder, que ela tomasse cuidado para não se tornar uma crítica soberba, que fica citando termos técnicos. É óbvio que, assim, só o fato de ser uma mulher, falando de vocês sabem disso muito melhor do que eu, falando determinados termos já causa um abuso em determinados machos, né? Mas, assim, mais do que isso, ainda rola essa coisa de cuidado para não ficar soberba citando termos, porque você é boa justamente por ser leve. Quer dizer, no momento que você é uma menininha, uma mulherzinha ali falando de boinha com a galera, você é legal. Mas se você começa a querer aparecer, querer mostrar que você tem conhecimento, você é elitista, você é soberba, entendeu? Isso é péssimo, isso faz parte dessa falta de curiosidade, falta de vontade de expandir, e aí a gente entra no bocado de outras coisas, machismo, dificuldade de aceitação de outros lugares de fala e tanta coisa mais. É péssimo, é triste. Eu queria trazer de volta a velha briga do Scorsese com a Marvel, porque... Ótimo. Porque muita gente... Nunca morre essa discussão. Não. E nunca vai morrer. Mas muita gente que não conhece o Scorsese, que não sabe do trabalho dele, que nunca viu documentários em que ele apresenta filmes de outras pessoas, ficou com essa impressão de que ele era arrogante, porque ele estava falando mal dos filmes da Marvel. Então o que eu gosto é porcaria, só pode gostar de neorrealismo italiano. E, cara, eu queria que as pessoas conseguissem enxergar que, na verdade, o mais fraco aí é o Scorsese. Sim. Porque o império da Marvel, a gente está começando a ver algumas lasquinhas caindo agora. Mas desde 2008, foi só isso que dominou as salas de cinema. Toda a bilheteria de todos os anos tinha lá uns 4, 5 filmes da Disney no topo. Então, quando o Scorsese tá reclamando da predominância desses filmes, ele tá defendendo os mais fracos, ele tá defendendo filmes de outros países, filmes independentes, filmes de gênero, porque fica parecendo que ele é elitista, e é justamente o contrário, ele tá tentando defender gente que não tem dinheiro. E aí a importância da lei de cotas, né, que o Brasil voltou a ter, né, porque assim, o que eu penso é o seguinte, a gente vem, de um governo, né, 2 governos anteriores, que acabaram praticamente com o cinema brasileiro, assim, que não investiram, que não deram oportunidade. E aí, agora, esse ano que a gente volta com essa lei, é mais uma oportunidade dessas pessoas, desses cineastas, serem, né, ouvidos e terem seus filmes exibidos na sala de cinema como deve ser, para que depois os críticos tenham também essa capacidade de ir lá e fazer esses reviews. Porque é tudo um ecossistema que depende um do outro. Então, assim, quanto mais a gente ter incentivo, né, ter incentivos políticos, né, políticas públicas de cinema brasileiro, mais a gente vai ter pessoas indo ver os filmes e mais a gente vai ter críticas falando sobre os filmes. Porque hoje a crítica de cinema focada no cinema brasileiro é muito pouco. Porque os filmes não chegam nos críticos. Exato. Tem todo um problema da indústria da mídia, né? Que você precisa caçar cliques. Então você precisa necessariamente falar da coisa mais pop no momento. E dificilmente vai ser uma produção brasileira. Então a gente fica nesse círculo vicioso, né? Do tipo, a gente precisa falar do que é mais pop, mas se eu tô falando só do mais pop, eu também não consigo trazer outras coisas pra evidência, sabe? Então é uma merda. Mas eu acho interessante realmente isso que a gente está comentando aqui. Eu acho que é realmente uma coisa para a gente ficar atento, porque esse papel do crítico e tudo isso que a gente está falando, Scorsese e tudo mais, só mostra um pouco sobre o quão importante é a gente ter repertório, né? E aí tem uma coisa que
eu estava vendo, né, um estudo que foram feitos sobre justamente esses movimentos mais conservadores e tal, e saiu um podcast, eu vou até deixar essa dica aqui, antecipar, né, um plano detalhe aqui para vocês, que é um podcast que se chama Autocratas, que estuda um pouco sobre os movimentos de autocracia dentro de alguns países e tal, né, e como isso está acontecendo, as ondas autocratas que acontecem de tempos em tempos e tudo mais. E aí, uma das coisas que me chamou a atenção na fala ali, naquele podcast, no estudo que foi feito, é que existe um pensamento muito linear, assim, entre os conservadores, principalmente, do seguinte, que antigamente as coisas eram mais simples, elas eram mais fáceis, elas eram mais acessíveis, assim. Então, quando a gente vai parar para pensar, vamos trazer aqui pro universo do entretenimento. Antes, quando a gente não tinha uma coisa tão digitalizada, a gente não estava nessa era digital, onde todo mundo comentava, onde tinha blog e tudo mais, a conversa sobre o cinema era a conversa que você tinha em casa, falando pro filho, pro sobrinho, pra esposa e tal, sobre o filme que você viu, que você gostou e tal, e era isso. A partir do momento que a comunicação começa a expandir, vão surgindo os especialistas, que vão trazendo pontos ali e aprofundamentos que às vezes as pessoas não pararam para pensar, ou não tinham aquele conhecimento e tudo mais, e aquilo vai sendo, né, difundido e tal. Aí existe uma camada da sociedade que olha para isso e acha que as pessoas estão complicando. É só filme, sabe? Eu só quero ver um filme pra eu me divertir e pronto. Aí o cara vem falar de luz, vem falar de plongé, contra plongé. Pelo amor de Deus, que é isso? Aí a pessoa começa a achar esses termos, o uso dos termos e tudo mais, elitista, ou essa soberba, como o André bem citou aqui, a situação da Fabi. Porque o que ele quer, na verdade, é essa discussão que era a discussão de antigamente, que era só essa discussão básica sobre o filme é bom e o filme é ruim. E isso eu acho muito interessante da gente observar, porque na real existe espaço para todo mundo. E a partir do momento que a gente começa a ter essas discussões de que, pô, o cara só gosta de filme e tal, e por isso ele é um idiota, ele é um elitista, ele é isso, ele é aquilo. No final das contas é só o gosto dele, sabe? Tudo bem ele assistir e tal. Só que é isso, a partir do momento que a gente tem esses espaços de discussão e a gente começa a ter cada vez mais espaço para trazer essas informações e tal, a gente também cria um público mais consciente. E isso também é importante porque a gente começa a criar uma arte também mais consciente daquilo que ela pode ser. E a naturalidade é que isso, com o passar do tempo, vá evoluindo, né? E é engraçado, né, que, por exemplo, eu não fico ofendida se um médico usar termos que eu desconheço. Eu acho natural que ele tenha termos que eu desconheço. Mesma coisa um advogado, sabe? São profissões que têm um vocabulário próprio, mas sim, eu não vou me sentir burra por desconhecer. Então, sabe, eu acho normal que uma pessoa que não é formada em cinema não saiba o que é mise-en-scène, por exemplo. Então, tipo, não se preocupa, sabe? Você não é obrigatório saber, não vai ter prova, sabe? Eu queria que as pessoas ficassem mais calmas com relação a isso. Tipo, vem com a gente pode conversar sobre isso, sabe? Você não é obrigatório saber, não vai ter teste depois, fica tranquilo. Is that really your idea of how to run a newspaper? I don't know how to run a newspaper, Mr. Thatcher. I just try everything I can think of. Charles, you know perfectly well there's not the slightest proof that this armada's off the Jersey Hello, coast. Mr. Bernstein. Excuse me, Mr. Can you prove it isn't? This just Mr. Bernstein, I'd like you to meet Mr. Thatcher. I'll just borrow How do you do, a Mr. cigar. Thatcher? Leland, Mr. Thatcher, my ex-guardian. From Cuba. We have no secrets from our readers, Mr. Bernstein. Mr. Thatcher is one of our most devoted readers. He knows what's wrong with every copy of the Enquirer since I took over. Read the cable. Tem dois pontos aí que são perfeitos que ela tocou, fico feliz dela ter mencionado. Assim, são duas coisas aí pra mim. A primeira é a desvalorização do cinema como arte, como linguagem. Porque o cinema, na verdade, historicamente, olha que o cinema já tem, não porque é uma arte nova, mas assim, já tem mais de 100 anos, né, de existência, e até hoje ainda existe a batalha, por assim dizer, de parte da crítica, para lembrar as pessoas de que cinema é linguagem. Cinema não é só ele é entretenimento e tudo mais, mas ele não é um subproduto de outras artes.
Ele é uma linguagem que tem sua própria gramática, tem suas próprias peculiaridades. Ele não existe... Porque de vez em quando eu faço essa enquete, assim, o que é mais importante num filme? Aí a pessoa sempre responde a história, os atores, o roteiro... ou, como a gente bem falou, a parte técnica, que é o termo mais genérico da humanidade, né? Que só usa para a parte técnica. Você não sabe nem o que é isso, mas bota lá, parte técnica. Não, a coisa mais importante de um filme é, como a gente já falou, é a mise-en-scène, leia-se, é a encenação, é a forma, é o cinema, é a linguagem. Se a coisa mais importante do filme fosse a história, ele não seria filme, ele seria livro. Então, a dificuldade das pessoas de entender, esse é o meu primeiro ponto, assim, que é a dificuldade de ver o cinema como uma linguagem, como algo a ser estudado. Então, assim, é por isso que quando a gente da área do cinema fala sobre alguma coisa do cinema, a gente ou é descredibilizado, dane-se, pra que eu preciso estudar isso? É uma coisa que tá ao acesso de todo mundo, né? E segundo, você tá sendo elitista. Então você ou é descredibilizado ou você é chato elitista. O médico não. O médico, quando ele cita termos técnicos, ele é médico, deixa, porque ele sabe, né? Porque é uma profissão nobre, ele sabe das coisas, ele é entendido, como dizia assim antigamente. Tipo, já a gente não, a gente é ou elitista ou descredibilizado. Então, assim, o meu primeiro ponto é esse, a desvalorização do cinema como linguagem, como algo a ser estudado. E a segunda coisa é que eu acho que, assim, as pessoas, de modo geral, também têm dificuldade de ver que o cinema tem potencialidades diferentes, sabe? Para além do que elas já conhecem. Por isso que a gente vem citando isso há tanto tempo aqui no podcast, né? Assim, então, se você cita um determinado cineasta que faz um determinado filme que é muito diferente do que a pessoa conhece, ela acha que aquilo ali é assim, nossa, sério que o cinema serve pra isso também? Assim, teve um caso recente, vocês devem ter ouvido falar no filme, ou visto, enfim, que é o Skinamarink. E o Skinamarink provocou um rebuliçozinho na crítica, porque ele gerou um curto-circuito que de vez em quando acontece, não é tão frequente, mas também não é tão raro, que é um filme muito experimental ganhar uma plataforma ou um espaço, né, meio de mainstream, assim, o filme conseguiu um sucesso considerável e tal, e aí repercutiu nas redes e virou aquele filme que todo mundo pôde ver. Então o que acontece? Parte da crítica que está acostumada com filmes daquele tipo, ou, tudo bem, ela pode até não gostar, mas ela não vai gostar por achar aquilo chato, por não ter repertório. Ela não pode não gostar por um determinado motivo, que tá tudo bem. Mas vai ter uma parte grande das pessoas que não conhecem aquele tipo de cinema que vai chegar e dizer assim, meu Deus do céu, o que é isso? Porque ela só conhece um formato de cinema narrativo clássico, então se ela é confrontada com uma coisa diferente, ela fica com raiva. Sim. E você, quando recomenda, você recomendou aquilo, eu achei uma bosta. Bom, tá tudo bem se você não achou bom, né? Entendeu? Você pode rever ou não, você que sabe, mas existe essa raiva, né? De nossa, como é que pode o cinema fazer isso comigo? Poxa, ninguém é obrigado a gostar de nada, sabe? Mas eu acho que... é muito bom que tu falou, porque eu acho que essa questão, né, de quando a gente tá muito acostumado com uma narrativa, faz parte de uma indústria cultural que se formou. De que as coisas viraram tudo mercadoria, né? A cultura virou mercadoria. Então as pessoas, né, começam a consumir mais só pra fugir de uma realidade e não pra refletir e questionar sobre o que está consumindo. Então eu acho que parte muito dessa questão de que a gente precisa ver filmes que sejam, como, né, a gente falou aqui várias vezes, né, precisam sair da bolha e ver outros tipos de filme. Até tem uma frase que eu nunca vou esquecer, porque, né, é maravilhoso, o Bong Joon-ho, que ele falou, que, né, acho que vai estar no Globo de Ouro, no Oscar, não lembro, que as pessoas precisam passar a barreira das legendas pra conhecer outros filmes. E aí, a barreira de 2 centímetros, né? Isso, e aí tá faltando hoje em dia, gente, pelo amor de Deus, tá faltando isso. Exatamente. Perfeito. Até quando o André tava falando que o médico às vezes não é questionado e tal, até hoje em dia, até médico começou a ser questionado, viu, André? Não é por nada não. O pior é que o negacionismo chegou nesse ponto. Né? Até não, inclusive o médico, né? Os cientistas de modo geral. Inclusive, pois é. Agora, dentro disso, eu acho interessante também, porque volta para aquela questão da parte técnica e tudo mais. No último podcast que eu gravei aqui, eu entrevistei o Marcos Pimentel, que fez um documentário chamado Amanhã, né? Que tá chegando nos cinemas e tudo mais. E aí, quando fui pedir para ele uma dica, né, pra gente estudar e tudo mais, ele falou assim do Mato Seco em Chamas. E ele falou assim, Mato Seco em Chamas é um filme brasileiro que eu acho que a gente só vai ter a dimensão do tamanho desse filme daqui a um tempo. Porque parece que ele tá muito à frente. E aí isso me remeteu
ao que vocês estavam falando sobre essa questão desse ponto de vista, né? Porque Mato Seco em Chamas, ele é um mix de documentário e ficção. Isso. De uma forma que você fica... Cara, a hora que eu acabei o filme, assim, eu tava em êxtase, assim, o meu cérebro... completamente sem entender se aquilo era o que era ficção, o que era documentário, e eu achei ótimo não entender, porque isso me deixou mais interessado ainda no filme, né? Incrível, maravilhoso esse filme. E essa curiosidade por esses formatos diferentes, até essa própria brincadeira que foi feita, né, em Mato Seco em Chamas, mas que... a gente pode olhar aqui e falar assim, pô, olha só como foi experimentado ali, como existe um outro ponto de vista e tudo mais, que foge justamente desse blockbuster, desse formato padrãozinho que a gente começa a ver com uma frequência muito grande. Isso é maravilhoso por isso, assim, porque você começa a ter outros pontos de vista, você começa a questionar realidades, entender pontos de vista que você talvez nunca tivesse alcance aquilo. Por isso que é tão legal, assim, a partir do momento que você traz esse questionamento. Agora, o filme como entretenimento só puro e só isso, ele é importante também. Agora, eu acho que fica essa provocação de que muitas vezes os filmes, eles trazem uma mensagem subliminar. E aí entra a parte de racismo estrutural, misoginia, né, patriarcado e tal, que às vezes está tudo enfiado ali dentro, mas com essa roupagem de entretenimento que às vezes a gente não percebe, e aquilo ali está sendo colocado dentro de você e você está inconsciente recebendo aquilo. Por isso que eu acho que é tão importante a gente questionar e da gente pegar essas obras também, e a gente como crítico, como, né, as pessoas que estão... A gente está aqui em 4 pessoas que produzem diariamente falando sobre cinema. Então essa crítica especializada que, né, acaba ajudando na proliferação de opiniões mais especializadas e tal, tem também por objetivo essa ideia de trazer um aprofundamento e talvez ajudar as pessoas a consumir coisas mais saudáveis pra gente na sociedade como um todo, né? Rafa, enquanto você estava falando, eu estava me lembrando do Miyazaki. Porque O Menino e a Garça saiu há pouco tempo, né? E a gente gravou no Cinemático episódio. E aí a gente começou a receber comentário de gente que não conhecia o Miyazaki. Eu acho isso tão legal de apresentar uma coisa nova para alguém. E é engraçado também porque algumas pessoas estão saindo do último do Miyazaki, O Menino e a Garça, falando, mas é muito confuso. Como se a obra inteira do Miyazaki não fosse daquele jeito. Se não fosse... hoje me mandaram um comentário assim, Ieda, mas eu achei muito brisado. Mas, gente, ele é assim. Todos os filmes sempre dele foi. são assim. Mas eu acho que esse, pra quem não conhecia, talvez seja mais... Então, ele não é um bom filme de entrada. Eu concordo que ele não é um bom filme de entrada. Mas, por exemplo, eu acho que a maioria das pessoas da nossa geração, e eu sou mais velha, eu tô com 37, teve primeiro contato com o Miyazaki por A Viagem de Chihiro. E A Viagem de Chihiro... é bom saber que eu ainda estou perto dos jovens. Mas... Mas eu sou de 99, então eu vi criancinha, assim, com esses 6 anos, em DVD. Não vi, meu Deus, eu tava fazendo 15 anos. Mas ok. A Viagem de Chihiro, quando chegou aqui no Brasil, era um negócio completamente diferente do que a gente estava acostumado a ver. E eu achei isso fascinante. Em vez de eu sentir repulsa, porque era um negócio que eu não estava acostumada a ver, eu terminei de ver o filme e pensei, cara, eu não entendi nada, mas eu adorei. E eu passei anos pensando nesse filme, revendo, e isso foi me levando para ver mais filmes japoneses, estudar a cultura japonesa. Eu fiz 4 anos de japonês, no final das contas. E, cara, eu acho isso maravilhoso, porque o cinema, ele te leva para lugares que você... sem sair da sua casa. É um clichê, eu sei, mas é aquela coisa, cara. Quando que eu vou pra Turquia? Eu não vou pra Turquia, mas eu consigo aqui pegar um filme agora, pegar os Evas Secas aqui, vou assistir, cara, e vou ver uma Turquia que eu nunca poderia ver sozinha. Então eu acho que é um negócio tão, tão mágico, e eu queria que as pessoas enxergassem mais dessa forma, porque, cara, você só tem a ganhar, sabe? Você tá ganhando uma passagem de primeira classe, porque você tá na sua casa, você não precisa pegar fila, você não precisa fazer nada, para visitar todos os lugares do mundo por óticas que você jamais imaginaria que existe, sabe? Eu acho fascinante. Exato, é fascinante
aí eu tenho uma pergunta para vocês, que daí entra na parte de premiação. Porque a gente vê com o tempo, por exemplo, o Oscar perdendo um pouco de relevância pro público geral, assim, e ganhando, né, alguns filmes que às vezes aqui no Brasil tem dificuldade de chegar nas salas de cinema e tudo mais. E aí eu queria que vocês falassem um pouco como que vocês veem essa parte de premiação, né? Se isso é uma coisa que ajuda nessa proliferação desses filmes que às vezes fogem, né, da mesmice e tudo mais. E por conta disso, no caso do Oscar, por exemplo, ele acabou se tornando mais impopular justamente por ele não tá sendo tão massificado como era antes, né? Que, por exemplo, se a gente, vamos pegar só o exemplo do Oscar, se a gente olhar lá pra trás, tipo Titanic, ele tinha filmes que levavam multidões, e daí vinha com aquele selo, né, de Oscar e tal. E hoje em dia o Oscar, ele tem uma coisa um pouco mais questionável, assim, e virou uma coisa um pouco mais de nicho mesmo, né? Assim, uma visão um pouco mais nesse sentido. Vocês acham que é importante ainda isso? As premiações acabam ajudando a alavancar ainda mais esses filmes de alguma forma? Eu acho o Oscar importante, sim. Não no sentido que as pessoas têm, do tipo, é importante ganhar um prêmio, não é isso. Eu acho importante no sentido de divulgação mesmo. Tanto que a Júlia citou o Bong Joon-ho agora há pouco. E, pô, cara, que prazer, foi o ano do Parasita, vendo gente que nunca tinha visto um filme coreano na vida, de repente assistindo, gostando, discutindo, recomendando. Então, exato, cara, esse é o melhor resultado possível que pode sair do Oscar. Não acontece todo ano, foi um ano especial, foi a última coisa boa que aconteceu antes da pandemia, e depois foi só uma chuva de bosta. Mas, foi um divisor de águas, o Oscar de Parasita marcou o mundo antes e depois. Né? Olha, vão ter que sobreviver à pandemia só pensando no Bong Joon-ho com a sua estatuazinha dourada. Foi assim que a gente viveu. Pois é. Então eu acho muito importante nesse sentido de divulgação, essa questão que as pessoas têm, mas tem que ser mais popular, tem que criar uma categoria de filme mais popular do ano. Cara, eu penso muito naquele meme que as pessoas usam no Twitter do Don Draper em Mad Men, falando assim, é pra isso que o dinheiro serve. Que é uma cena que a Peggy tá conversando com o Don Draper. Don Draper é o chefe dela, né? E ela fala, eu fiz todo o trabalho e você nem me deu agradecimento, nem fez nada. Eu tô te pagando por isso, esse é o agradecimento. Uhum. Então, cara, esses filmes, eles já estão no topo da bilheteria, eles estão, graças a Deus, isso tá mudando agora, mas até pouco tempo, eles estavam no topo da bilheteria, conquistando bilhões de dólares. Você não precisa divulgar esse filme. Que é premiado. Divulgado. Pois é, esse filme já tá divulgado. O Globo de Ouro já criou aí, né, uma categoria de melhor bilheteria, que é tipo o auge do capitalismo, né, de vamos premiar quem fez mais dinheiro. Ou parabéns por ter feito dinheiro, né, tipo... Pois é, parabéns, você fez 1 bilhão, né, o prêmio do 1 bilhão. O Globo de Ouro é essa coisa meio vexatória, né, que eles precisam dar uma melhorada. Mas, cara, filme popular não precisa ser premiado. Tomheten är en spegel vänd mot mitt eget ansikte. Jag ser mig själv. Grips av vedervilja och skräck. Genom min likgiltighet för människorna har jag ställts utanför deras gemenskap. Numera lever jag i en spökvärld. Innesluten i mina drömmar och fantasier. Eu concordo com o que a Ieda falou, e aí também eu acho que o Oscar, ele continua sendo relevante, porque ele tem também um sinônimo de qualidade, o que desperta a curiosidade nas pessoas. Eu vejo muitas pessoas que não são do meio cinematográfico, ou que não têm tanto apreço, assim, pelo cinema como a gente, indo ver filmes porque eles foram indicados ao Oscar. Então, assim, vi muita gente indo assistir, por exemplo, a Barbie e o Oppenheimer agora, recentemente, porque foi indicado ao Oscar. Sendo que teve todo aquele marketing, né, do Open Barbie, que foi gigantesco. Então, eu sinto, assim, que o Oscar né, primeiramente, ainda um sinônimo de qualidade na indústria, apesar de que a gente tem muitas faltas ainda, né, falta representatividade,
falta as pessoas negras, falta mulheres, então falta, né, a comunidade LGBTQIA+. Porém, isso vem mudando, né? Os dados aí também mostram que isso vem mudando de pouquinho em pouquinho, né? Passo de formiguinha. E segundo, é uma oportunidade também de destacar filmes que não têm tanta atenção até chegarem ao Oscar, né? Que é alguma coisa que também a Keda falou sobre o Parasita. Então, particularmente, eu gosto desse tipo de premiação. Eu acho que é um momento também para prestigiar, né? A gente pensa muito assim no cinema como uma indústria, mas também é uma cultura, né? E a gente tem que prestigiar a cultura, a gente tem que estar ali aplaudindo, né? E torcendo junto. Então, apesar dos pesares, eu gosto assim do Oscar e eu acho que é relevante. Exato. Eu concordo totalmente. Eu queria só acrescentar assim, que a gente tem que ter, antes de qualquer coisa, uma visão sobre as premiações que são super importantes em vários aspectos, principalmente de divulgação, mas a gente tem que sempre ter um olhar crítico diante delas, né? Principalmente a gente que faz crítica. E o ter um olhar crítico não significa falar mal de premiação, não significa esnobar, não significa não ver, mas significa entender os mecanismos por trás das premiações, né? E a gente, obviamente, sabe muito bem, a essa altura do campeonato, tudo que envolve o Oscar. O Oscar, por exemplo, é uma premiação que tem muito tempo, 95, 96 edições já a essa altura, e sempre foi, não é de hoje. As pessoas adoram dizer, o Oscar se tornou um prêmio político. Não, o Oscar sempre foi um prêmio político, sempre foi um prêmio que envolve lobby, envolve dinheiro, muito dinheiro em campanhas. Não é um prêmio do cinema, é um prêmio do cinema norte-americano, da indústria do cinema norte-americano, não é um prêmio do cinema. Isso fique claro, apesar dos próprios integrantes e norte-americanos negarem com frequência, pessoas até progressistas de vez em quando saem com essa no Twitter de que é uma premiação do cinema. Não é uma premiação do cinema norte-americano. E tá tudo bem com isso. Eles têm a indústria deles, eles fazem a festa deles. Ultimamente eles têm aberto um espaço aí maior, justamente por conta dessa queda da relevância, eles vêm abrindo um espaço maior, né? Para filme, para membros internacionais, o que evidentemente acaba acontecendo coisas como esse ano. Foi a primeira vez na lista de melhor filme que você tem Anatomia de uma Queda e Zona de Interesse, né? Que são 2 filmes não hollywoodianos. Embora, assim, um seja de um diretor britânico, que é o Zona de Interesse, que já fez outros filmes falados em inglês, e o outro seja Anatomia de uma Queda, que é um filme francês que 60% dos diálogos são em inglês. Então, assim, até a internacionalização deles é uma internacionalização per uno mútuo, né? Sim. E no caso do Parasita, que a gente citou, o Parasita foi incrível ver o Parasita vencendo aquele ano. Foi uma Copa do Mundo mesmo, né? Por ser um filmaço e por ser um filme que representa várias coisas boas. Mas o Parasita não ganhou o Oscar por um voto de amor. O Parasita ganhou o Oscar porque teve um investimento multimilionário da Neon, da distribuidora, né, nos Estados Unidos, e da própria Coreia do Sul no filme, né? A Coreia do Sul, aliás, tem feito isso com seus filmes de modo geral. A Coreia do Sul tem um cinema muito recente comparado a outros cinemas do mundo, como o próprio Brasil, mas é um país que tem feito um investimento sem tamanho, né? A gente até conversou sobre isso em um outro podcast aqui uma vez, em outro episódio, com a Marina, se não me engano, com a Marina Rodrigues, né? Falando sobre investimento estatal, cota de tela e tudo mais. Então o Parasita chegou onde chegou por conta disso também. Então a gente tem que ter um olhar crítico diante das premiações nesse sentido, eu acho muito bom que elas existam, porque elas colocam os filmes em discussão, os filmes em diálogo, os filmes em debate, fazem com que pessoas que não são envolvidas com o cinema, como a Júlia falou, irem atrás, né, de maratonar e tal. Mas a gente, como crítico, uma das nossas funções é desconstruir a imagem desses prêmios e conversar com as pessoas sobre isso, né? E de alguma maneira contribuir nessa formação, de dizer assim, vamos ver esse filme. Eu fiquei muito feliz esse ano em ver o Zona de Interesse indicado, por exemplo, porque é um filme que realmente, de fato, foge de qualquer padrão que o Oscar, até pouco tempo atrás, indicava, né? É um filme que tá ganhando aí uma plataforma no mainstream que é muito surpreendente para mim que ele tenha, e é por isso também que ele tá provocando muita decepção, porque as pessoas vamos ver filmes do Oscar, a pessoa vai lá ver Barbie, Oppenheimer, Assassinos da Lua das Flores, e aí Zona de Interesse, quer dizer, uma coisa completamente diferente do que ela tá acostumada, que foge, como a gente falou, do padrão narrativo, dramático e tal. E aquilo gera um choque, mas é bom isso também, é bom chacoalhar, e é por isso que a gente falou tanto de divulgação, porque olha, a pessoa não estaria vendo Zona de Interesse se não tivesse indicado ao Oscar, algumas pessoas, né? Então isso eu acho muito legal. E só para concluir, eu acho que nos últimos anos, justamente por conta da queda da relevância, justamente por conta da irrelevância, eles têm mudado um pouco isso que você falou, Rafa,
a gente só vai indicar filmes mais elitizados. Eu acho que se você for olhar as últimas 5 edições, você vê que tem sempre ali o top 2 de bilheteria. Né? Exato. Então, assim, esse ano Barbenheimer tá indicado, não tinha como não tá, né? A dupla, né? Passado, o Oscar anterior tinha o Top Gun Maverick e o Avatar, os 2 maiores filmes daquele ano, né? De maior bilheteria, de repercussão. E no ano anterior, acho que foi o Duna, estava indicado, que foi o filme de maior bilheteria da pandemia do estúdio, né? O filme de maior sucesso, que concilia aí crítica com bilheteria, né? Quer dizer, um blockbuster de prestígio. Então, eles estão tentando se abrir, mas eles ainda são muito conservadores para olhar, por exemplo, para filmes de gênero, né? Assim, quantos filmes de terror foram indicados ao Oscar? Com tantas mudanças, né? Isso é uma pauta muito... Só desculpa te interromper. Não, por favor. É porque eu sou muito fã de filmes de terror, assim, eu amo filmes de terror. Também pesquiso bastante sobre, e pra mim é uma falta gigantesca que a gente não tenha mais indicações a filmes de terror no Oscar. Perfeito. Eu citei os últimos anos, assim, o Oscar do ano passado. Cadê o Nope? Do Jordan Peele indicado a qualquer coisa, por exemplo, entendeu? Eu tô citando ele porque, assim, o Jordan Peele é um dos nomes mais importantes da indústria, depois do Corra, né, que foi o sucesso que foi e tal, e olha que nem ele, com o cacife que tem, conseguiu que o Nope fosse indicado a som, a trilha, a fotografia, né? Porque não é uma barreira muito. Eu também sou assim, o horror é um gênero da minha vida, é o gênero que me abriu para cinefilia. Eu comecei a ver filme por causa de filme de terror. As 2 únicas tatuagens que eu tenho são de filmes de terror, então assim, pra mim também me corrói, assim, ver que passam os anos e as coisas não mudam, não só no Oscar, né, mas nas premiações de modo geral. Tanto que quando o Titanic, da Julia Ducournau, venceu a Palma de Ouro, eu nem gosto do Titanic, mas eu fiquei tão feliz de ter vencido. Pela representatividade. Exato. Da mulher, né, a diretora mulher ganhando a Palma de Ouro, que foi a 2ª vez naquela ocasião, e por ser um filme de horror. Eu vi o filme e fiquei muito triste por não ter gostado, porque eu adoraria ter gostado. Eu fiquei feliz da mesma forma por ter ganhado. Vocês sabem que eu concordo plenamente, assim, com tudo que vocês falaram sobre a premiação e tal. Eu sempre falei que eu nunca fui um grande fã de Oscar e tal, mas eu entendo a importância e eu entendo a importância principalmente dos festivais menores, né? Quando a gente tem festivais que ajudam realmente a apresentar os filmes para o público e tal, eu acho que isso é uma porta de entrada muito importante, assim, principalmente para o pequeno produtor. E aí tem uma coisa que, enquanto vocês estavam falando, eu lembrei, a gente tem um episódio aqui no Cinemação muito legal, que é o 474, quando a gente falou sobre soft power. E a gente falava sobre esse poder suave, né? Porque soft power, essa que é a tradução, seria um poder suave da cultura. E a ideia do soft power, o conceito principal dele é esse, de você produzir algo dentro da cultura que ele começa a ser aceito, e isso vai, com o passar do tempo, sendo normalizado por outras pessoas, por outras culturas e tal. Então é muito do que, por exemplo, a Coreia do Sul tem feito. A partir do momento que eles começam a colocar grana nos filmes, divulgar e tal, e esses filmes vão chegando a mais pessoas, a gente vai vendo produção na Netflix e tal, aí tem cota de tela, né, que ajuda também as produções coreanas a serem mais produzidas, a estarem mais presentes e tal. A gente começa a consumir esse tipo de produto e aquilo vai ficando normalizado, e aí amanhã ou depois instala-se uma fábrica da Hyundai na sua cidade e você acha aquilo normal porque a Coreia já está presente no seu dia a dia de alguma forma, sabe? Ela tá ali te rondando e tal. Então eu acho isso interessante da gente observar e estudar, e eu acho que vai de encontro a essa conversa que a gente está tendo, porque a gente começou esse papo justamente falando sobre essa questão de que muitas vezes as pessoas falam, não, os críticos de cinema só gostam de filme que ninguém vê, e a gente precisa entender que um dos papéis do crítico é justamente ser essa porta de entrada e ajudar de alguma forma a gente a encontrar esse poder suave de outras culturas. Então quando a gente fala da Coreia do Sul, ou vai falar mesmo de, sei lá, o terror, sabe, feito num outro país e tal, a gente tá justamente querendo ajudar e fortificar ainda mais essa visão, até porque a partir do momento que a gente vai tendo contato com isso, era aquilo que a gente estava falando, a visão
vai se abrindo, né? Tava lembrando aqui da época que eu me envolvi numa fita louca aí com a minha irmã, a Chitara. Ela, tipo, conseguiu um mapa aí de um bagulho de uns dutos de petróleo que passava por baixo da terra. Eu vou passar pra vocês a R$3 o litro da gasolina. Daí a gente entra também naquela outra coisa que é do tal do guilty pleasure, né, também, porque daí a gente vai falar de filmes que eles são populares e tal, mas aí que tá, esse consumo consciente é muito importante. Vocês acham que hoje em dia, com essa era digital mais na mão, assim, o papel do crítico dentro da era digital, ele ainda é importante ou se tornou mais importante do que antes? Antes da Júlia falar, deixa eu só dizer uma coisa, que eu detesto o termo guilty pleasure, porque eu não sou católico pra ter culpa. Então, assim, o que eu gosto e pronto. Não Boa. tenho culpa. Entendeu? Eu defendo. Se eu gosto, mas eu sei que é ruim. Não, se eu gosto, pra mim é bom, ué. É isso, perfeito. Muito bom. Bom, eu acho que atualmente a gente tem, assim, pelo menos eu penso, né, o crítico como uma ponte, sabe, entre o filme e entre o público. Porque eu acho que todo mundo hoje em dia, né, nas redes sociais é um pouco também dessa questão de fazer, de comentar, né, de ser um pouco crítico, mas não naquele estado, né, de se aprofundar numa obra e falar todos os pormenores, né? Então eu vejo essa profissão, assim, muito como uma ponte que é capaz de fazer essa ligação entre esses dois lados e propor debate. Eu acho que, acima de tudo, a gente tem esse papel de propor um debate e não de fechar. Porque às vezes a gente pensa assim, vai escrever um texto ali e só é aquilo e vai morrer ali o assunto. Não, é um texto que vai continuar reverberando por aí e que as pessoas têm também essa capacidade de ir lá e comentar em cima desse texto, desse crítico. Então, para mim, é muito mais um papel de ser uma pessoa que viabiliza o debate e que também, né, a gente fala sobre a questão de ter filmes favoritos, assim, que não são esses filmes, né, cults, vou dizer cults, que tem uma palavra que eu detesto, mas enfim. E as pessoas têm que entender também, né, que a gente às vezes pode falar de filmes super mainstream, mas de filmes também que são nichados e que o debate nunca vai morrer ali, né, que a gente sempre tá construindo esses debates. Nossa, eu queria saber como vocês conseguem ser tão sintéticos, porque pra falar isso e olha que eu sou jornalista, minha função deveria ser mais sintético, então desculpe ser prolixo. Mas é porque a Júlia tocou em tantos pontos que me interessam aí, assim, que eu acho importantes. Primeiro, assim, é a democratização, vamos chamar assim, do acesso à crítica, promovido pela aquela história, né, redação da NEM, do advento da internet e das novas tecnologias, essa coisa toda, quer dizer, então existe um acesso à crítica e existe um acesso de ser crítico, né, tipo, todo mundo pode ser crítico no momento, na medida que você tem um telefone com uma imagem boa, você sai da sessão e quer fazer um comentário, você ganha um número X de seguidor, você é um crítico, você tem acesso a cabines de imprensa, você tem acesso, né, a esses espaços. E essa é a democratização, que é muito positiva por várias razões. Você tem muita gente boa que começou assim, que começou, né, sem uma formação, vamos dizer, acadêmica, e que faz conteúdo incrível. Eu conheço muita gente que cresceu assim, dentro desse tipo de ambiente. O lado ruim é que você também não tem, é uma coisa meio inevitável, né, você não tem a filtragem, né. Assim, então tem muita gente que, como crítico é uma profissão autodeclarada, a pessoa bota também ali o nome do trabalho dela de crítica, quando às vezes não é. E aí a gente entra num espaço cada vez mais, numa linha cada vez mais tênue entre o que é a crítica de cinema e o que é o guia de consumo. Assim, hoje em dia as duas coisas são muito misturadas, assim. Tem gente que faz guia de consumo e tem gente que faz crítica de cinema. A crítica, como a gente falou mais cedo, é um conteúdo de construção e desconstrução, de confronto, de ideias, de debate. O guia de consumo, ele, de modo geral, é um material de descrição, né, que funciona mais como recomendação ou contra-recomendação. Então, assim, é uma resenha. Vá ver esse filme porque ele tem tais características.
vá ver esse filme ou não vá ver, né, tal. Eu não gosto dessa história de não vá ver, porque eu acho que a pessoa tem que definir, né, se ela vai ver, se ela quiser, não é a pessoa que tem que decidir. Mas o guia de consumo é isso. Então, hoje a gente tem a crítica meio que se divide nesses dois... E fica difícil, né, para as pessoas, será que o que eu faço é crítica? Será que não é? Então, acho que isso que a Júlia falou sobre propor, né, debates, acho que é o principal. Tem muita gente que faz crítica para, justamente como eu falei, para contra-recomendar um filme, que aí você fecha totalmente o debate. Quer dizer, para que a pessoa vai querer discutir aquele filme se você já está dizendo não vai ver? Né? Assim, você mata o debate aí. Sim. E quando você também traz elementos, fatores externos ao filme como centro do julgamento. Então, assim, eu acho importante, claro, né, que você não possa trazer questões exteriores ao filme para o seu comentário. Mas quando aquilo vira a razão de ser da crítica, eu tenho muito problema com isso, sabe? O cara se propôs a fazer a crítica de um filme novo que saiu aí do Polanski, vou citar um exemplo bem radical, e ele se propôs a fazer a crítica do filme. Ele vai falar mal do filme porque o filme é do Polanski, que é uma pessoa que fez o que fez e que é tenebrosa. Poxa, se você vai falar mal do filme porque ele é do Polanski, não fale sobre o filme, entendeu? Porque você acaba com o debate, você arruína o debate. Então, assim, você tem que discutir o filme pelo que ele é, e assim que você bota a conversa pra frente, sabe? Não dizendo pra não ver e muito menos misturando questões exteriores ao filme. Às vezes eu acho que as pessoas confundem muito isso, sabe? Até porque não é o dever do crítico falar o que você deve ou não ver, né? Isso é uma coisa... Exatamente. É uma coisa que tem que ficar bem clara para qualquer crítico que você aí tá seguindo. Se seu crítico falou não vá ao cinema, meu... Muda de crítica. Muda de canal. Muda de canal. Exatamente. Porque a ideia do crítico é justamente essa. Ele pode trazer insights sobre aquele filme e tal, mas a perspectiva do espectador continua sendo dele, assim. E o crítico ele vai só adicionar camadas àquilo, né? Então, é isso. Tem que ficar claro isso, realmente. Aí outra coisa que a Júlia falou que eu gosto, o pessoal tem a história de falar crítico, gosta de filme cult. Gente, por favor, parem de usar a palavra cult aleatoriamente. É horrível. Assim, é uma palavra que não faz sentido. Porque primeiro as pessoas não sabem o que cult quer dizer. Começa daí, né? Assim, as pessoas confundem filme cult com o que elas provavelmente estão querendo se referir a filme culto. Tipo, o filme ele é um filme culto porque é só pessoas cultas que vão gostar. Mas a palavra cult, assim, quando a gente discute sobre cinema, não tem a ver com ser culto, tem a ver com culto no verbo cultuar. Tipo, então, são filmes cultuados por determinadas pessoas que não tiveram uma recepção inicialmente boa ou foram esquecidos e com o passar do tempo ganham um status. Tipo Showgirls, Ataque dos Vermes Malditos. Isso é um filme cult. Que é um filme que ganha um prestígio de nicho. É diferente do clássico. O filme clássico é um filme que é amplamente difundido. Então, assim, essa é a diferença, para ficar registrado aqui, o professor Pasquale, né? Eu tô parecendo o professor Pasquale, para ficar registrado que o cult é isso. Então, não tem crítico cult. Não existe crítico cult, minha gente. Crítico de cinema, em tese, ele tem que assistir a todos os tipos de filme. Exato. Tem que estar aberto a todos os tipos de filme. Entendeu? Exatamente. Eu só quero perguntar uma coisa para vocês, assim, que eu fiquei na minha cabeça, assim, porque... Por favor. Por muito tempo, eu meio que reneguei, assim, essa questão de ser crítico, sabe? Porque eu achava que era algo que não me cabia. Eu, obviamente, já sou formada em jornalismo, assim, mas escrevo sobre cinema há uns quase 4, 5 anos, assim, mas por muito tempo era algo que eu renegava e que eu não queria meio que admitir, assim, que eu era crítica, porque eu pensava que não era algo que me cabia. Aí eu queria ver com vocês, assim, que momento que vocês pensaram, poxa, agora eu sou um crítico de cinema. Olha, uma ótima pergunta essa. Eu ainda tenho dificuldade até hoje de falar sobre ser crítico ou não de cinema, porque a minha tarefa principal dentro da área é isso daqui que a gente tá fazendo, sabe? É discutir, é gravar podcast e tal. Eu não sou o da escrita. E eu acho que o crítico de cinema, ele tem esse aspecto bem definido de, sabe, são pessoas que escrevem e tal. Então, às vezes eu fico meio, será que eu sou mesmo? Porque eu gosto mais de gravar e tal. Só que uma vez, a gente gravando aqui, e o Pedro Amaro, que é um grande amigo, já gravou com a gente aqui e tal, ele me soltou uma frase que aquilo grudou em mim,
que eu tava contando pra ele um pouco sobre a minha história e como que eu cheguei no cinema e tudo mais. E aí eu falei assim, eu não sei se eu sou um crítico, um especialista, não sei se eu me considero isso e tal. Daí ele falou assim, o cara tem um site de cinema há 15 anos, grava podcast com o diretor, entrevista as pessoas, faz análise de filme, faz isso, faz aquilo e não é. Então o que seria um crítico? Aí nessa hora só, Ju, que eu falei, puta, eu acho que ele tem razão, eu acho que eu sou. E isso faz pouquíssimo tempo que aconteceu, você vê que coisa? Pra mim, hoje eu consigo me identificar como um crítico de cinema, talvez não nos moldes mais comuns, né, dentro da escrita e tal, porque essa parte eu deixo mais lá pro Daniel Cury, dentro do nosso site, tem outras pessoas que escrevem dentro do Cinemação que escrevem muito melhor do que eu escreveria, mas eu me considero hoje um crítico nesse sentido mais do audiovisual mesmo, então eu me vejo nesse momento, nessa ponta desse trajeto, mas assim, foi difícil de admitir, viu? Eu precisei tomar um puxão de orelha no caminho pra finalmente falar, tá bom, vai, eu sou, ok. Nossa, eu adorei a tua história, Rafa, porque eu acho que ela é a de muita gente, sabe? Que de alguma forma produz conteúdo ou coloca a conversa pra frente, ou é jornalista, ou repórter, de cultura, que lida com cinema. E às vezes essas pessoas fazem mais crítica do que gente que supostamente é crítico, mas que tá há muito tempo sem participar de nada na área, sabe? Exato. Então eu acho muito bacana ouvir isso. Assim, eu acho a pergunta muito boa, porque é uma dúvida real que muita gente tem, né? Não é uma coisa assim, uma dúvida da Júlia, é uma coisa que todo mundo se pergunta, né? Tipo, a partir de que momento você... Eu acho que na minha ingenuidade de 17 anos, 18, eu já me considerava naquela época. Olha, hoje, olhando pra trás, é que eu vejo que eu não era, né? Pelo menos assim, estava em formação, como eu espero que daqui a 10 anos eu olhe pra trás pro jovem de 24 e diga, nossa, ele achava que era crítico, né? Eu espero que isso aconteça, porque significa que eu cresci. Se não acontecer, porque eu não... Enfim, imagina, se passar 10 anos, olhar pra trás e dizer nada mudou, né? Então, assim, eu diria que, para ser mais objetivo, eu comecei a escrever crítica profissionalmente, assim, como trabalho, há 2 anos, porque eu tô há 2 anos no jornal, né? E é inevitável que você, quando tá num veículo tradicional, no jornal, escrevendo capas, críticas semanais e tal, sendo repórter de cultura, isso já... As pessoas nem perguntam, né? Se você é crítico do diário. Tanto que às vezes tem pessoas que estão nessa função que não são críticas, mas estão de passagem nessa função, estão sendo consideradas críticas, né? Porque, como eu falei, não existe diploma para crítico. A gente faz jornalismo ou cinema, normalmente as pessoas que são críticas fizeram uma dessas coisas, mas eu conheço gente que fez direito e que são melhores críticos do que muita gente que fez cinema ou jornalismo, enfim. Então eu acho que vai muito de você perceber, você tem uma atividade, como o Rafa bem falou, né? Você tem uma atividade voltada para essa discussão, que de alguma forma, porque crítica não é só escrever um texto fazendo review, né? Crítica é justamente isso, monitorar discussões, né? Mediar lives e conversas. Tem, inclusive, pessoas que estão na Abracine, né? Tem alguns queridos amigos até que são parte da Abracine e que não são pessoas que se consideram críticas. Eu conheço alguns que já falaram, não me considero crítico, mas estão na Abracine, são associados, né? Porque são pessoas que têm, justamente assim como o Rafa, uma atividade de muitos anos, uma experiência de muito tempo, já viram muito filme na vida, né? Fizeram curadoria, quer dizer, a crítica não é só, são tantas atividades, né, em volta do cinema, e de alguma forma todos nós que estamos contribuindo com o debate, botando ele pra frente, a gente é crítico em alguma medida, né? Eu comecei a me dizer, batendo no peito, eu sou crítico de cinema. Eu acho que quando você tem eu me formei em jornalismo 3 anos atrás, estou entrando agora esse ano no mestrado em comunicação, aí você já diz, eu sou formado em jornalismo, eu trabalho no jornal, não é possível que eu não seja crítico, entendeu? Exato. Mas a gente está sempre em formação. O que eu acho errado, tudo bem você dizer que você é crítico, eu acho errado a pessoa achar que ela, já vi de tudo, já tô, sabe? Não, a gente tá sempre aprendendo e tem que ser sempre assim. Não é de você dizer que já viu tudo, porque você não viu nada.
detalhe da semana, aquele momento aqui que a gente dá dicas pra você aí, pra que você possa fazer coisas diferentes aí durante sua semana, assistir coisas diferentes, aguçar esse crítico que há em você, porque não? Mas enfim... O despertar de um crítico. O despertar de um crítico, exatamente. Ieda, vamos começar então com você. O que você trouxe de bom pra gente de plano detalhe essa semana? Cara, sempre que você me convida, eu lembro no último momento que precisa do plano detalhe. Mas mesmo assim, eu tenho uma dica boa, porque eu tô apaixonada por Dias Perfeitos, do Wim Wenders. Que... está representando o Japão, né, no Oscar de melhor filme internacional, aproveitando que a gente conversou sobre Oscar, né, mas é dirigido pelo Wim Wenders, que é alemão. Pô, cara, que filme lindo, que filme lindo. Ele é, apesar de ser dirigido por um alemão, ele é muito, muito, muito japonês, no sentido de incorporar coisas do zen budismo mesmo. O protagonista, ele limpa banheiros públicos, ele mora sozinho, ele não é casado, não tem filhos. Tem muito essa coisa de você se dedicar à tarefa de cada momento e você dedicar total atenção a cada momento, que tem a ver com zen mesmo, né? De você alcançar um nível superior, né? De consciência, simplesmente se concentrando naquilo que você está fazendo. E é um homem que é totalmente deslocado assim do tempo, ele só consome mídias analógicas, então ele anda com fita cassete, ele lê os livrinhos dele. E, cara, é um filme lindo, 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 tô apaixonada. Ele tem essa coisa bem sisuda, né, porque o zen budismo tem essa coisa de você... Pra te livrar de tormento mesmo, né? Você ficar com a consciência mais tranquila, você poder se concentrar numa tarefa de cada vez. Mas no caso do protagonista, à medida que o filme vai passando, a gente entende por que ele é assim. E que por baixo dessa estoicidade, ele tem um turbilhão de emoções. E quando esse turbilhão de emoções aflora, é a coisa mais linda do mundo. E, cara, filme lindo. Lindo, lindo, lindo. Que demais. Te ajudou com o seu mindfulness, Ieda? Olha, eu não sou muito mindful, não. Não sou. Não, tá ótimo, tá ótimo. Sensacional. Vamos colocar na nossa agenda aqui para assistir Dias Perfeitos. E você, André, o que você trouxe de bom pra gente aí? Nossa, eu vou ser bem rápido, bem objetivo, que eu já falei demais. Imagina. Eu queria falar que tá nos cinemas um filme que, infelizmente, não foi bem na bilheteria dos Estados Unidos. Infelizmente, eu digo porque é um filmaço, não porque eu esteja importando com o bolso dos bilionários. Mas... Ferrari, do Michael Mann, é um filme que deveria ser muito mais apreciado do que está sendo. Eu fico feliz de boa parte da cinefilia estar curtindo o filme também, mas o Michael Mann é um dos melhores diretores em atividade, e eu fiz um comentário sobre esse filme, eu escrevi sobre ele no jornal, eu fiz um vídeo também sobre ele no canal no YouTube, Sessão Restrita. Eu tô insistindo nele como experiência de cinema, assim, impressionante, uma das experiências mais interessantes que eu tive recentemente, porque ele quebra totalmente o padrão de uma cinebiografia, assim, que a gente tá tão cansado até, né, de cinebiografia de tantos tipos, assim, de lá vem de novo a história do Enzo Ferrari, não sei o quê. Mas o Michael Mann, como um dos grandes diretores do mundo que ele faz um recorte da vida do Enzo Ferrari, um recorte de um ano ali, em que a parte dramática e a ação, elas não são excludentes, elas não estão separadas, mas elas estão meio que sobrepostas, assim. É um filme de cinema nesse sentido, porque ele é melodramático na medida certa, mas a ação, a eletricidade do filme tá tanto nas corridas, que são lindas, tem até o Gabriel Leone, outro brasileiro, tá no filme fazendo o Alfonso Deportado. Verdade. Tá excelente até no filme, tá muito natural, assim, não tem esparro nenhum. E o filme tá sempre sobrepondo essa eletricidade das corridas com as cenas dramáticas, com os closes. Acho que o Michael Mann, ele é um diretor completo por isso, porque ele filma close, cenas de ação, assim, com a mesma intensidade, assim. Não é o cara que filma uma coisa de forma burocrática e a outra ele tem interesse. Não, ele tem interesse em tudo. O filme grita assim, ele trepida mesmo no cinema. E tem uma das cenas mais chocantes, assim, do cinema de mainstream recente, eu acho. Eu gosto demais do Ferrari. Enfim, eu disse que ia ser objetivo, mas eu acabei não sendo, porque falar desse filme. O fato é que vão assistir o Ferrari nos cinemas, ainda está em cartaz. Bom.
E não percam, porque o Michael Mann, aliás, vão maratonar se puderem a filmografia do Michael Mann, que é um gênio, assim, Colateral, Fogo contra Fogo, enfim, Inimigos Públicos, Um Informante, enfim, todos os filmes dele merecem uma atenção especial. Aliás, pra mim, essa que é a coisa, o Michael Mann sempre toda vez que falam Michael Mann, eu já ligo direto ele em Fogo contra Fogo, porque eu lembro de assistir esse filme, ele saindo, e eu, assim, imagina, o filme é de 95, eu tinha 10 anos nessa época, e eu lembro de, tipo, eu tá ansioso pra ver, porque eu ia ver, que pra mim, tá? Foi pra mim. Foi a primeira vez que eu ia ver Robert De Niro e Al Pacino juntos na tela. Nossa. E eu fiquei tipo, caraca, eles vão contracenar, que é isso? Então, com 10 anos, você tem noção? Que maluquice, nossa. Olha só. Isso fui eu com o irlandês. Outra geração, Mas é isso, Michael Mann, muito bom, muito boa dica. E você, Ju, o que você trouxe pra gente de bom aí pra galera aproveitar essa semana? Então, eu não vou indicar filme, eu vou indicar uma série que eu fiquei muito fascinada. Eu vi recentemente, em janeiro, que foi Mestres do Ar, da Apple TV, que é produzida pelo Steven Spielberg e pelo Tom Hanks, que também é uma série que é meio irmã das outras séries que eles fizeram sobre guerra, né? Então, sobre a Segunda Guerra Mundial, especificamente. E essa série, assim, eu vou indicar porque ela é muito visualmente linda, assim. Eu adorei toda a ação. A história também é bem cativante, né? Sobre... Gente, é clichê Hollywood de norte-americanos indo lá e sendo salvadores do universo. É isso. Uhum. Mas é uma série muito bonita, assim, narrativamente e também visualmente. Eu adorei as cenas de ação que essa série tem. Então, tem muitas cenas aéreas que eu fiquei pensando, gente, como é que eles fizeram isso? Porque parece um videogame. Então, exatamente assim, eu gostei muito da série, eu acho que vale muito a pena ver. Ela tá disponível na Apple TV. Tem o Austin Butler, né, que tá aí agora em Duna também. Uhum. Então, eu acho que é realmente uma série bem drama, assim, bem aquele drama que a gente tá acostumado do Steven Spielberg super sendo dramalhão, assim, mas também entregando também visualmente. Então, acho que é essa a minha indicação de hoje. Muito bom, Ju. Vai pra minha lista aqui, porque eu adoro essas séries de Segunda Guerra aí e tal. Tô bem ansioso pra ver também. Pois é, eu ainda não vi, vou ver. E pra fechar aqui, eu trouxe um podcast pra ser uma coisinha mais diferente. Certamente muitas pessoas que estão aqui já devem ter ouvido, mas enfim, eu ouvi recentemente e eu queria recomendar para vocês um podcast, né, sonoro só, que é o França e o Labirinto, podcast produzido aí pela galera lá do Jovem Nerd, que tem o Celton Mello, né, fazendo a voz do Nelson França, que é um detetive, e a premissa do podcast é o seguinte: a gente incorpora esse detetive Nelson França, que tá tentando desvendar alguns mistérios relacionados a alguns assassinatos e tal, e ele foi gravado de uma maneira em que ele brinca com aquele áudio 360, sabe? Então quando você coloca o fone, a voz acaba rodando a sua cabeça. Então quando a pessoa, você consegue perceber nitidamente, assim, a pessoa chegou da direita, veio pra esquerda, foi pegar alguma coisa lá atrás e tal. É muito legal, assim, esse dinamismo que a série dá. Nossa, baita trabalho de mixagem, né? Então, na verdade eles gravaram com um microfone que ele já é meio próprio para isso. Inclusive ele tem a capa do microfone, ele tem 2 orelhas do lado, assim, para simular a cabeça humana. Legal. Então a pessoa, quando vai gravar, ela fica rodando ali, sabe, pelo microfone. Uhum. E daí já grava dessa maneira. Então isso é muito legal. E eu achei que eles foram na medida, porque eu demorei um pouco para ouvir o podcast, porque eu fiquei pensando assim, primeiro eles falaram, não, é um podcast para você ouvir, e você é uma coisa bem imersiva e tal. E aí eu ficava, cara, não vou conseguir, eu saio pra correr, por exemplo, e eu gosto de ouvir um podcast. Pô, vou ouvir esse podcast que é imersivo e eu correndo, acho que não vai dar certo e tal. Só que daí eu achei que eles foram no ponto, porque como a pessoa guia, tem uma pessoa guia que é o Nelson França, que é o detetive. Então quando ele fala, é como se a gente estivesse falando. Então é um áudio mais mono, assim, sabe? Mais estéreo, no sentido de ser um áudio comum. O que interage com essa voz, que é a voz
do Nelson França, que é essa voz 360. Então ele não fica o tempo todo, tipo, uma pessoa falando na esquerda, outra na direita e tal. Porque o Nelson França tá ali, ele tá falando, tá pensando, tá interagindo e tal. Então eu achei que isso foi na medida. E isso me possibilitou, tipo, às vezes eu tá fazendo algum trabalho mais mecânico, né? Que às vezes você só tem que ficar lá organizando alguma coisa e tal. Eu colocava o podcast e tal com fone de ouvido. Tem que ser com fone de ouvido, porque se você ouvir no carro, por exemplo, perde um pouco dessa tridimensionalidade. Mas é um podcast, assim, bem interessante. E a história também, ela é bem cativante, assim. Ele tem várias viradas ao longo do podcast. E são 13 episódios. E aí, aqui é a primeira temporada, sabe? Porque eles deixam um gancho pra eventualmente vir a segunda temporada, que até agora eles não anunciaram. Então, fica aí aberto. Mas, enfim, é um ótimo podcast para quem quer um podcast mais imersivo, com uma história, né, de investigação e tal. É um podcast bem legal, tem ali seus 30 minutos de duração, vale muito a pena. França e o Labirinto no Spotify. Gente, chegando aqui no final desse podcast Cinemação 542, batemos um papo aqui justamente sobre críticos, filmes e tudo mais, né? Um papo bem aberto aqui, a gente falou sobre várias coisas interessantes. Queria agradecer a participação aqui. Júlia, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente mais uma vez. É sempre bom, né, ter você aqui com a gente, Ju, e deixa aí recados e meios de contato também para quem quiser acompanhar você, onde que você tá. A Júlia, inclusive, entrevistou a Jovem Nerd. Vou dedurar. Sim. Nossa, verdade. Pois começando, vocês podem me encontrar lá na emeraldcorp.com.br, no YouTube também na Emerald, que tá lá a entrevista com o Alexandre Antônio, Jovem Nerd. A gente falou sobre o jogo Roof Gunner, que é um jogo que o universo do Jovem Nerd, né, acabou de lançar. Então é um jogo indie brasileiro. Então, gente que gosta de videogame, vai lá prestigiar. O jogo tá muito incrível, tá muito divertido. Ele é totalmente brasileiro, então a gente tem que prestigiar coisas brasileiras. E também vamos dar uma olhada na entrevista, tá bem divertida. A gente conversou aí por quase uma hora sobre o jogo. Inclusive, também, vocês me encontram nas redes sociais, a Julia Barth, B-A-R-T-H. E é isso, só agradecer também por essa oportunidade de estar mais uma vez aqui no Cinemação. Eu adoro esse podcast, adoro essas conversas, encontrar gente, conhecer gente nova, né? E estar aqui também com o Rafa. Então é uma baita oportunidade e eu tô muito feliz, é isso. Valeu, Ju, muito obrigado. E Eda, queria agradecer sua presença aqui no podcast mais uma vez. É sempre maravilhoso ter você aqui. Eu sei da sua agenda que é corridíssima, que você tá o tempo todo aí, tá produzindo, tá gravando, tá escrevendo. Eu tenho pra mim que o seu dia especificamente tem 26 a 30 horas. Eu não sei como você faz isso, mas você tá fazendo uma mágica da multiplicação de horas aí, hein, Eda? Ai, pelo amor de Deus, dia de 26 horas eu não aguento não. Mas, pô, obrigada pelo convite, é sempre legal conversar com vocês. Aqui é uma conversa mais solta, é mais legal ainda. Prazer, Júlia, prazer, André, espero que a gente consiga gravar mais vezes. E, pô, Rafa, é sempre gostoso conversar com você, é sempre legal conversar com vocês. Obrigado. Ieda, deixa só então aquele convite especial. Quem quiser acompanhar o seu trabalho, te ouvir e tal, o que faz, onde que te procura, quais as redes sociais, faz aquele jabá esperto agora. Pode deixar. O meu site, no momento, ele tá passando por uma reformulação, mas quem quiser acompanhar os podcasts e tudo mais, eu tenho um canal no Telegram. Para acessar ele é t.me/iedamarcondes com, tudo junto. Lá eu tô compartilhando tanto os episódios de podcast que eu participo, principalmente do Cinemático, eu tô praticamente fixa ali, e eu tô produzindo o Tomada 2, que é apresentado pelo Marcelo Hessel e pelo PH Santos. Então também tô compartilhando lá os vídeos.
E tá corrido. Tá corrido, é isso. Procurem a Ieda. Muito obrigado de novo pela sua participação. Obrigada, gente. Um beijo. Tchau, tchau. André, obrigado também pela sua presença. Eu sei da sua correria também aí, né? Tá sempre pra cima e pra baixo, é cobrindo estreia, é festival. O André, olha, multitask também. Então, obrigado por encaixar a gente aí na agenda, conseguir vir aqui trocar esse papo. E deixa também recados aí e, enfim, meios de comunicação pra galera acompanhar esse trabalho seu aí que você tão arduamente tem feito todos os dias. Nossa, eu que agradeço o convite. Aliás, sempre quando eu não posso, eu falo, não tô podendo, mas convide novamente, porque eu vou tentar sempre, porque é um prazer conversar aqui com vocês, conversa mais aberta, em que a gente, enfim, debate, acaba que um tema abre possibilidades de a gente falar de várias outras coisas, né? A gente começa achando que vai falar só de uma coisa e depois quando vê já tá do outro lado. Enfim, então sempre muito bacana. E conhecer aí a Júlia e a Ieda, que foi também um papo ótimo, prazerzão conversar com elas e trocar essas ideias, principalmente pessoas de estados diferentes, né? Isso que é muito legal do podcast. E bom, eu tô no Sessão Restrita, no meu canal de crítica de cinema no YouTube, como já foi apresentado no começo. Tô tentando manter críticas semanais por lá. Sou colaborador também do Estação Nerd há 3 anos e meio. Então lá eu tô sempre trazendo lives, especialmente sobre temporada de premiações, né? Falando muito sobre Oscar, falando sobre estado aí da corrida. A gente até fez aí uma live recentemente falando sobre como é que tá o Oscar nesse momento, a corrida do Oscar e tudo mais. E, lógico, no Diário de Pernambuco, onde eu escrevo não só sobre cinema, mas onde eu sou repórter de cultura. E como o Rafa falou, eu tô sempre que eu posso, sempre que dá, cobrindo os festivais, que eu acho um rolê muito legal, assim, ver filmes de tantos lugares diferentes, tantos estilos, e conhecer pessoas é sempre legal também. Então, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado, muito obrigado. Lembrando você, né, que tá aí ouvindo a gente, se quiser ajudar, né, na discussão, mande aí sua crítica, sua análise, sua pergunta. A gente vai encaminhar aqui para os convidados desse podcast. Você pode fazer isso mandando através das nossas redes sociais, sempre buscando por Cinemação, ou através do nosso e-mail, né, contato@cinemação.com. Vai chegar aqui pra gente, a gente separa, responde. Então é um meio aí pra gente trocar esse contato com vocês. Além disso, lembre-se de seguir a gente no Spotify, na Apple Podcast, curtir na Deezer, se inscrever no Castbox para que você possa receber todos os nossos episódios assim que eles saírem. Fica essa dica aí para você, e fica o convite também para você se tornar um apoiador do Cinemação com o valor de um cafezinho. Você já ajuda demais a gente aqui e ainda leva para casa presentes exclusivos do Cinemação no fim do ano. O link para se tornar um apoiador vai estar no post desse podcast, na descrição dele. Vai lá para você se tornar um apoiador. O podcast Cinemação 542 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.